Questão 15, técnico TI, né? Tecnologia da Informação, MPU, CESP 2013. O CESP de novo. Nós fizemos na aula 8, nossa última questão do quarto bloco, foi a questão 7, foi do FGV 2013. Eu disse, ó galera, vejam essa teoria aqui, foi FGV, se você vai fazer um concurso de FGV, mas a gente vai fazer depois, na próxima aula, uma questão dela do CESP. E já caiu também no Instituto OCP, gosta de cobrar isso. E como a gente vem falando, né? Ninguém cria, todo mundo copia. Daqui a pouco vem outra banca, FCC, IBFC, Sesgan Rio, ESAF, e copia a ideia. Então, ó, a teoria, se vocês quiserem, congelem, vão lá, olhem a questão 7, vejam como é que foi feita, tentem fazer essa, se não tentaram ainda, e aí depois vocês voltam e vêm para a resolução. Mas vamos lá. Uma pesquisa realizada com um grupo de 35 técnicos do MPU a respeito da atividade 1, Planejamento Estratégico Institucional, então, atividade 1, e da atividade 2, realizar estudos, pesquisas e levantamento de dados, revelou que 29 gostavam da atividade 1 e 28 gostavam da atividade 2. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Então, ó, isso aí foi o que a gente fez lá na questão 7. Se você foi lá, viu, tentou fazer, pô, você não tem dados suficientes para você cravar alguma coisa na questão. Então, quando acontecer isso, é batata. Ou o cara vai pedir a interseção mínima, que a gente chamou de X mínimo, ou vai pedir nenhum, o N máximo. Na questão 7, que nós fizemos, se vocês foram lá, e deram uma olhada, o cara botou a alternativa com o X, a interseção mínima, a interseção máxima, N máximo e N mínimo. Eu dei a teoria dos dois, para a gente ver como é que faria. O CESP já, em um item ele pediu uma coisa, no outro ele pediu outra. Então no item A, infere, você vê que ele já disse, você pode inferir. Não tem como você ter uma certeza de nada, porque os dados são insuficientes. Ele não falou mais coisa a respeito de se nenhum era zero, se tipo, não existia interseção. Né? Agora, ele só falou que 29 gostavam da atividade 1 e 28 da atividade 2. Né? E deu o universo, que eram 35 técnicos, está lá. 35 técnicos. Então, infere-se. O que é que você pode inferir aí? Infere-se dos dados que a quantidade mínima de técnicos desse grupo que gostam das duas atividades é superior a 20. Os que gostam das duas. Então ele está dizendo que a interseção, o X mínimo, que é superior a 20. Então, ficou apertadinho aí o slide. Eu vou ver o que é que a gente pode fazer aqui, mas dá. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Então eu vou botar quantidade mínima assim. Ele deu que o universo é 35, olha ele aqui. O grupo de 35. Disse que atividade 1 você tinha 29 pessoas. Então, atividade 1, 29. Atividade 2, 28 pessoas, olha aqui, telinha. Agora que a gente sabe que ele disse que gosta das duas, aí é o X, e ele está me pedindo o X mínimo. Então, quem foi lá na teoria, já viu. Quem não foi, eu vou comentar, mas vocês têm aí escrito. Eu não vou reescrever aqui.
Certo? Então nós vimos lá, para a interseção ser mínima, nenhum tem que ser mínimo. E o nenhum mínimo, então o x ser mínimo implica em nenhum ser igual a zero. Então ele não disse no enunciado. Parecia que não tinha dados suficientes para resolver. Por isso ele diz aqui, infere-se, e agora ele disse, né, que a quantidade mínima é tanto. Então a gente sabe pela teoria, você é concurseiro, você já viu que caiu em FGV, foi a questão 7 que a gente fez. Caiu no CESP em 2013, caiu no OCP em 2012, em 2014. Então o cara que é concurseiro sabe que isso cai. Quando o cara quer elevar um pouquinho o nível da questão, ele bota esse tipo de questão, porque se você não for concurseiro, não tiver estudado tudo, amarrado tudo, você não vai saber nem para onde vai. Então agora é que ele já disse, quando ele me falou que ele queria a interseção mínima, ele já disse que nenhum é zero, então a gente sabe que é. Se nenhum é zero, ele disse o quê? Que o x, a interseção, é superior a 20. Vou fazer aí bonitinho pela fórmula, mas aquilo que eu comentei. Ó. Se nenhum é zero, a união 1 ou 2, a união de tudo, tem que dar 35, que é o universo. Então, na hora que a gente somar, vou fazer aqui, mecânico aqui do ladinho, ó. Quando eu somar 29 que fazem atividade 1 com 28 que fazem atividade 2, isso vai dar 57. 57 está ultrapassando o universo é 35. Então nós vimos que, de uma forma prática, somou 1 com 2, o que ultrapassar o universo é justamente a interseção. Então você pode achar, mecanicamente, que esse x, que é a interseção, é 22. Ele disse que é superior a 20. Então o item está certo, galera. Então a gente já viu que pode ser mecânico. Se ele tivesse dado nenhum, também poderia ser mecânico. Você subtrairia do universo 35 nenhum. O que sobrasse era a soma de um com o outro. Aí você pegava a diferença, era a interseção. E se a gente quisesse, usando a técnica que eu vim utilizando, é o quê? 35 tem que ser todo o conjunto preto, 29. 35 tem que ser igual a 29, mas se todo preto tem 29, o que sobra aqui, como está pequenininho, ó, vou puxar o que sobra aqui, é 28 menos x, né? Porque se a interseção é x, então apenas a atividade 2 aqui é 28 menos x. Então, isso mais 28 menos x é igual a 35. Quando eu passar o x para cá, ele vai ficar... Vamos ter um pouquinho de paciência, que está apertadinho, mas vamos aqui, ó. Quando eu passar para cá, eu vou ter o x que está negativo no segundo membro, passa para o primeiro positivo, e aqui vai ficar 29 mais 28, menos o 35 que está negativo do lado esquerdo, quando passar para o direito, ele está, desculpe, está positivo no lado esquerdo, né? Mais 35, olha aqui. Quando passar para cá, ele troca de sinal. Então, 29 mais 28, 57, menos 35, eu vou ter que o x é igual a 22, que às vezes a gente brinca dizendo que para o cara que não é concurseiro, se a questão é mais simples, vírgula, simples depois que você sabe essa teoria, que para a interseção ser mínima, nenhum tem que ser mínimo e o valor menor de nenhum é zero, que foi esse nosso começo aqui, né? Depois disso a questão fica fácil. Então você tem uma forma prática de fazer. Para que você vai para esse que a gente brinca dizendo que é o caminho do jegue? Né? Termina sendo burrice. Para mim, eu tenho a obrigação de fazer, tenho que ser didático, até porque a gente já viu que nem sempre as questões, mesmo quando são de nível alto, elas se tornam fáceis, mas quando for questão que você já desvendou o mistério e pode fazer assim, você vai ser mais rápido. Então o item correto, ele disse que é superior e é mesmo. Então ele cobrou na mesma prova um item, a interseção mínima, e no outro a quantidade máxima. Então nós falamos, se vocês voltarem lá para a questão 7 depois, eu chamei a atenção.
Ou o cara vai pedir a interseção mínima, para você dizer que nenhum é zero, nenhum tem que ser mínimo, ou o nenhum máximo. Então, para o nenhum máximo, você tem que ter a interseção máxima. Então, a quantidade máxima de técnicos desse grupo que não gostam de nenhuma das duas atividades é inferior a 7. Certo? Então, ele está querendo, na verdade, ó, o nenhum, agora, máximo. Quem não gosta de um nem do outro. Certo? Então, o que é que nós vimos em sala? Me diga, galera. Que se ele quer a interseção mínima, volta para a letra A, para a interseção ser mínima, nenhum tem que ser mínimo e nenhum mínimo é nenhum igual a zero. Foi o item A. E vimos que para nenhum ser máximo, a interseção tem que ser máxima. Então, nenhum máximo implica na interseção máxima. E quando é que a interseção vai ser máxima? Quando o menor conjunto estiver contido no maior. Então agora o cara quer que você diga o seguinte. Você tem tenho aqui meu universo de 35. Tenho a minha atividade 2 com 28. Tenho a minha atividade 1. Desculpem. A 1 é 28, vamos apagar aqui, que agora... Foi o que eu falei? Para a interseção ser a interseção será máxima quando o menor conjunto estiver contido no maior. Então agora a gente vai dizer aqui, o maior foi o 2, vamos botar aqui, o maior foi o 2, tem 29 elementos, o menor foi o 1, então ele está contido, ó, quando o menor estiver contido no maior. O menor foi o 1, com 28 elementos, e nós fizemos esse tipo de questão no último bloco, finalzinho, a 7ª questão da aula passada. Se o menor está contido no maior, a união dos dois vai ser 29, vai ter 29 elementos. Então agora, o nenhum máximo vai ser justamente o conjunto universo, que é 35, menos 29, ele fica já mais prático. Então, nenhum é igual a 6. Ele disse o quê? Que essa quantidade será inferior a 7. Realmente, 6 é menor do que 7. Então, esse item também está correto, certo? E com a teoria, foi o que eu disse. Não deu dado suficiente, ele sempre vai querer que você vá inferir. Ora dizendo, ora não. Mas é a teoria que vocês têm copiada lá na aula 7, que eu comentei hoje e escrevi aqui em cima. Né? Para interseção ser mínima, nenhum tem que ser mínimo, ou seja, nenhum tem que ser zero. Para nenhum ser máximo, para a gente fechar aqui a aula, para nenhum ser máximo, a interseção x também tem que ser máxima. E quando é que essa interseção é máxima? Quando o menor conjunto, que no nosso exemplo era o conjunto 1, que tem 28 elementos, estiver contido no maior, que foi o 2, que tinha 29. Percebeu?